Olá pessoal, eu sou Wilson Júnior, sou escritor, editor literário e professor de escrita criativa e vim aqui para tirar dúvidas de escritores. Mas, antes do vídeo começar, eu tenho uma sugestão para vocês que é o meu livro, 999, uma ficção histórica ambientada neste ano de 1999, que trata sobre um feudo que acaba sendo tomado por uma multidão com uma peste, está sendo atacada por um inimigo desconhecido, narrado a partir de 4 personagens muito distintos, incluindo o Padre Francisco, que acredita que o ano 1000 não vai chegar, e a história se desenrola na última semana de dezembro de 1999. Então, é nesse ambiente caótico, claustrofóbico e tenso que essa história vai se passar. Então, você pode comprar ele. Tem aqui na descrição do vídeo os links para minhas redes sociais, onde você pode comprar aí o seu exemplar do 999. Você pode comprar diretamente comigo, tem o site também para comprar, tem a versão digital na Amazon, e você também pode ouvir o podcast gratuito, que está soltando aí um capítulo por semana. A gente já tem 4 episódios disponíveis, talvez 5 no lançamento deste vídeo aqui. Então, opções não faltam para você adquirir o 999, tem para todos os gostos. Então é isso. Vamos ao vídeo? Essa pergunta está muito grande para eu gastar muito tempo no vídeo, vou colocar ela aqui na tela e vou ler os trechos mais importantes. Basicamente, é uma pessoa com uma dúvida sobre... ela quer que os leitores vejam melhor os cenários que ela pensou, que ela criou na cabeça dela, e para isso quer usar imagens. Como ele não tem autores e não quer criar usando inteligência artificial, ele pensou em ele mesmo criar dentro do mundo do Minecraft. E aí ele está perguntando se isso é legal, ou se e também as repercussões legais disso, ele pode usar essas imagens. Eu acho que é pouco provável que você possa usar as imagens assim, livre de direitos. Acho que você tem que consultar aí essa questão de compra, da utilização das imagens. Porém, mesmo que você possa comprar, eu diria que, a não ser que você esteja mirando ali num público infantil, que é o público principal do Minecraft, talvez não seja visualmente muito interessante utilizá-los para compor a imagética da sua obra. Porém, eu peço perdão, na verdade, para esse autor, e eu não vou necessariamente responder a dúvida dele. Eu vou usar a dúvida dele para falar sobre esse caráter descritivo. Isso é uma coisa que deixa os autores muito angustiados, essa necessidade de descrever excessivamente os personagens, meio que para colocar na cabeça do leitor a imagem que você quer dele, daquele personagem. E assim, pessoal, esse é um esforço meio em vão. Cada pessoa imagina e constrói isso de maneiras diferentes. É por isso que se você for na seção de comentários de um trailer de um filme que vão lançar aqui a adaptação de um livro ou de quadrinhos, você vai ter pessoas dizendo, meu Deus, é igual que eu imaginei, e outras milhares de pessoas dizendo completamente diferente do que eu imaginei. Se você for ver as pessoas fazendo casting, e você vai ver 1 milhão de atores diferentes sendo colocados para representar o mesmo personagem. Então, cada pessoa monta uma imagem diferente, porque a gente tem bagagens diferentes que ajudam a gente a montar essa imagética. Então, no fim das contas, o que você tem que tentar fazer quando você vai usar a descrição como uma ferramenta literária é construir ambientação, ser sensorial, utilizar os sentidos, e que isso sirva para a narrativa e não para construir a imagem. Mostrar como os personagens estão se sentindo, percebendo aquele ambiente, como isso afeta eles de alguma forma, isso é importante para a narrativa. Isso vai servir para criar humor, para criar tensão, para criar angústia, para criar divertimento. Uma infinidade de possibilidades você pode utilizar na descrição. Mas a função dela é narrar a história. A descrição está ali para contar a história. Se você transforma a descrição numa tentativa de reprodução imagética, de construir uma imagem, você vai estar, na realidade, colocando uma armadilha para você. O texto vai ficar ali cheio de descrições extremamente exageradas, que o objetivo delas é talvez transportar a imagem que você tem dentro da sua cabeça para dentro da cabeça do seu leitor, e você não vai conseguir isso. Nunca você vai conseguir isso, porque as suas referências são diferentes das referências do leitor. A única forma, de fato, de você conseguir fazer isso é essa ideia que você teve de colocar uma imagem direto no texto. Eu não acredito que Minecraft seja o melhor caminho. Talvez contratar um artista, dedicar um orçamento aí especificamente para essa função, seja o melhor caminho. Ainda assim, não vai ser a sua versão que está na sua cabeça. Vai ser a sua versão interpretada por esse artista, que pode muito bem contemplar muito bem aquilo que você tem na sua cabeça, ou não. Próxima dúvida. Como representar um sotaque sem cair no estereótipo? Eu estou tentando escrever um romance que se passa no meu estado e tem uma diferença bem grande entre o sotaque da capital e dos interiores. Eu queria representar essa diferença do melhor jeito possível. Dicas? Minha dica é, não represente. Todas as pessoas têm maneirismos ao falar. Todas as pessoas têm maneirismos ao falar. A probabilidade de você tentar reproduzir no texto do diálogo características que são de sotaques, você vai reproduzir estereótipos. E mais do que isso, você talvez não consiga manter em todos os diálogos essa consistência, e no fim das contas, você vai criar ali um furo dentro da produção textual. A melhor forma de você mostrar essa distinção é dentro da narrativa. Faz um personagem pensar sobre como aquele diálogo é diferente, ou como ele gosta de ouvir aquele diálogo daquela forma, como ele acha bonito, ou se é um personagem escroto falando que não gosta daquele sotaque, acha feio, sabe? Mas no fim das contas, se você tentar reproduzir no texto, você vai reproduzir
estereótipos. Porque não é só uma questão de diferença da capital para o interior. Se você for num bairro mais nobre da sua cidade, as pessoas falam de um jeito. Se você for num bairro mais classe média da sua cidade, as pessoas falam de um outro jeito. Se você for num bairro mais pobre da sua cidade, as pessoas falam de um jeito. Uma pessoa que é advogado fala de um jeito, a pessoa que é médico fala de um jeito, o professor fala de uma maneira diferente. Todos nós temos maneirismos ao falar. Né? Existem sotaques dentro de famílias, né? Formas de falar palavras que são diferentes. Né? Eu, por exemplo, falo almofada como mufada. Minha esposa, por sinal, odeia isso, mas é uma palavra que está forte na minha cabeça. Eu sempre achei que a palavra holofote fosse holoforte, sabe? Então, isso seria um sotaque meu ao dizer essa palavra, sabe? Então, no fim das contas, tenta jogar isso para a narrativa e deixa o diálogo limpo disso, porque o diálogo, ele é comunicação, né? Ele é ação. Então, a gente precisa entendê-lo não como uma reprodução fiel da interação entre pessoas. Diálogo não é conversa. Diálogo é uma ferramenta narrativa de interação entre personagens. É ação. Né? Então, ele não está ali para ser verossímil no sentido de igual à realidade, realista. Ele ali é um acessório, uma ferramenta narrativa para te ajudar na sua contação de história. Não caia nessa armadilha. A probabilidade é que, mesmo você se esforçando para não reproduzir estereótipos, você vai fazer mesmo assim. Muitas vezes você vai encher uma série de palavras criadas para poder você criar essa oralidade, né, essa forma oral de se falar no texto, e no fim das contas talvez o leitor se confunda, não pegue bem ali o que está sendo produzido, você vai meio que estar atrapalhando o próprio diálogo de funcionar da maneira que ele tem que funcionar. Às vezes uma frasezinha que você joga ali de como a personagem fala na narrativa, isso já planta aquilo, para quem conhece, para quem tem a ferramenta para conhecer, porque isso obviamente é uma referência que vai partir do ponto de vista de quem está recebendo, já vai ficar com aquela vozinha soando, com aquele sotaque maravilhoso ali na cabeça dela, e segue, sabe? Segue o baile. Não cai nessa armadilha. Vamos para a terceira e última dúvida. Estou curiosa para saber a opinião, tanto de autores experientes, quanto de autores amadores, sobre o quão importante vocês acham que o world building é para um livro. Eu amo fantasia, isso é algo que precisa ficar claro. Eu adoro o world building, mas eu não acho que ele seja uma coisa extremamente importante para a narrativa. Eu acho que existem outros elementos, como plot, né, o tema que está sendo discutido ali, os personagens e o desenvolvimento deles, sabe? Tipo, né, o texto bem escrito, tudo isso chama muito mais atenção, pelo menos a minha atenção, do que necessariamente o world building. Eu me preocupo muito quando autores perguntam sobre world building, porque eu considero o world building uma das grandes armadilhas de novos escritores, de escritores menos experientes e até mesmo de escritores experientes. Porque o world building é delicioso de se fazer. Quem já tentou criar um mundo, já criou um mundo a partir de uma obra, ou de contos, ou de textos, ou mesmo para um RPG, você mergulha naquilo e é muito legal. Você vai criando culturas, religiões, espaços geográficos, cidades, criaturas próprias, e você vai ficando cada vez mais apaixonado com isso. E a tendência é que você crie muito mais coisas do que necessariamente você vai utilizar na sua narrativa. Hoje, como professor de escrita, quando eu vou falar sobre world building com alunos, eu sempre sugiro que o world building seja pensado como uma ferramenta narrativa. Né? Ou seja, crie na jornada dos seus personagens, crie aquilo que vai ser mostrado na história, que vai aparecer na história. E você pode até utilizar esses outros elementos, né, que são ali tangenciais, mas muito mais como uma coisa de passagem, sem necessariamente se aprofundar. No fim das contas, o que eu sempre me deixa temeroso quando se trata do world building é o fato da descrição excessiva e do infodump, né, que é quando o autor passa parágrafos descrevendo algum elemento, alguma coisa, uma criatura, um lugar, um estilo de magia, e ele para a história. Ele simplesmente para a história, para de contar a história para poder fazer essas descrições. Né? E são intercaladas. Pá, um blocão de descrição aqui, o personagem anda, interage, faz uma coisa, pá, um blocão de... Tudo tem que estar sendo explicado o tempo inteiro. Então, minha dica é foque o world building de uma maneira que ele seja fluido e dialogue junto com a história. Quando você for, né, fazer essas descrições, tente introduzi-las na narrativa, elas serem uma ferramenta narrativa, estarem ali para cumprir uma função na contação de história. E tomem cuidado para que vocês não se percam no caminho do world building infinitamente, nunca cheguem a escrever a história. Eu canso de ver relatos de autores que simplesmente entram nessa pira de construir o universo e nunca chegam naquilo que importa, que é contar uma história dentro dele. Sabe? A história é o mais importante, foque nisso. World building é um acessório, é uma ferramenta, como os personagens são ferramentas, como o diálogo são ferramentas, tudo são ferramentas para que você conte a sua história. Então, não perca isso de vista. World building é legal, é divertido, é gostoso, mas é ferramenta. Não se esqueça. Espero ter ajudado. A gente se vê na próxima. Compra meu livro e tchau!